Muito bem, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos dar início ao nosso estudo, né? Como nós temos feito, dando sequência ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, a coordenação conosco, Alexandre Xavier de Camargo. Este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande. Quem quiser nos conhecer, estamos com as nossas reuniões públicas todos os sábados, às 16 horas. E aqueles que necessitarem de atendimento, né, poderão assistir a palestra, tomar o passe e depois conversarem conosco individualmente, tá? Então vamos lá? Vamos estudar, né? Nós vamos pegar um capítulo novo, capítulo 29, né? Vamos começar hoje. Anotações em serviço. Traz uns assuntos bem interessantes, viu, pessoal? Bem importantes assim para a casa espírita, para os grupamentos espíritas, para as lideranças espíritas, né? Para os médiuns em geral. Alguns questionamentos aqui bem interessantes, tá? Vamos lá. Então, de volta ao lar de Aulos, né? A casa do Aulos, né? No nosso lar, André perguntava-se intimamente por que motivo existe tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante, né? Então veja bem, o André Luiz está questionando, eles estavam voltando porque ficaram uma semana em aprendizado, né? E esse livro é resultado de uma semana de aprendizado do André Luiz e do Hilário, né? Junto com o Aulos, que é o instrutor. Então, no final do curso aqui, no final do aprendizado deles, estavam voltando já para casa do Aulos, né? E aí eles ainda questionaram alguns pontos importantes. E o primeiro deles é esse, né? Com relação ao linguajar difícil, às vezes, que se encontra na literatura espírita a respeito da mediunidade. É um primeiro questionamento que o André Luiz fez. Por que tanto embaraço linguístico, verbalístico, né? Em torno dessa questão, que é uma questão tão importante, que é a questão mediúnica, que deveria ser mais abordada mais facilmente, né? Então, por que, né, termos tão difíceis, tal, né? Quando a simplificação seria bem mais interessante. Aqui o André Luiz está perguntando porque alguns cientistas acabam dando nomes difíceis para determinadas coisas. Alguns pesquisadores na época, famosos, estavam pesquisando e dando nomes muito complicados, às vezes para coisas muito simples, né? E dificultando às vezes o aprendizado. Então vamos ver a resposta do Aulos, né? Os metapsiquistas, por exemplo, chamavam criptestesia a sensibilidade oculta, né? Críptica, e batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso dos sentidos carnais com a palavra metagnomia. Por que não aplainar tais dificuldades de expressão? Né? Então, olha só, criptestesia, críptica, né? Metagnomia, né? É como se estivesse criando um termo novo, né? Você estivesse criando a coisa, né? Na verdade, são termos apenas. Poderiam ser termos mais simples, né? Que não dificultasse tanto, não criasse embaraços, né, para as pessoas. A partir de questões tão importantes quanto são as questões mediúnicas, né? Vamos ver a resposta do Aulos aqui, né? Afinal, refletia André, a mediunidade interessa na essência a humanidade inteira, né? Quer dizer, é algo muito importante, né? Que interessa essencialmente a humanidade inteira, ou seja, nós temos que facilitar para que o conhecimento, a instrução chegue a todas as pessoas de uma forma clara, né? O instrutor, observando tais pensamentos, considerou: a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos.
Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo, né? Então, assim, realmente, André, né, o Aulus falando, ó, realmente, a mediunidade é um patrimônio comum a todos, quer dizer, é de todo mundo mesmo, você está certo. Só que cada pessoa registra as evidências mediúnicas a seu modo. O que é natural também que aconteça, né, pessoal? É natural, né? A gente está fazendo estudos aqui, junto com, ou agora com 79, 80 pessoas. Cada um de vocês está registrando o estudo de uma forma diferente. Cada um de vocês vai retirar do estudo reflexões diferentes. Cada um de vocês vai chegar depois para alguém e falar, eu estava num estudo que falava assim, 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 de uma forma diferente. Às vezes mais acertada, às vezes até menos acertada, conforme a compreensão de cada um, né? Conforme a compreensão que cada um tem. E cada um vai revestir os conceitos com os seus conhecimentos já adquiridos, com a sua bagagem cultural, com a sua capacidade de entendimento, de profundidade ou não, né? Então é natural, né? E às vezes muitos cientistas, eles têm aquela coisa de, né, querer criar um termo muito diferente, né? E às vezes acaba complicando, né? Então, mas é natural que aconteça isso, né? Principalmente naquela época em que a ciência estava aparecendo, né? Então as pessoas estavam muito vaidosas do que estavam conseguindo entender a respeito dos fenômenos que ocorrem em toda parte, né? Não apenas na ciência oficial, quanto na ciência pesquisando aí a relação com os espíritos, né? Então isso é natural que aconteça, né? De nossa parte, continua o Aulus, né? É possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsediados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, no Monte Tabor, né? Quando Jesus se transfigurou, né? Ouvindo os mensageiros celestiais no Getsemane, né? Ou Morro das Oliveiras, Monte das Oliveiras, né? Alguns instantes antes dele ser preso pelos romanos, né? E voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive, é esse tipo de abordagem que o Aulus está colocando aqui. Ele está dizendo, olha, realmente, né, nós poderíamos abordar com a simplicidade evangélica, podemos falar da mediunidade relacionando com Jesus, falando do Evangelho de Jesus, das passagens do Mestre, né, todos os fenômenos que ocorreram, fenômenos mediúnicos, né, fenômenos muito diferentes, né, muito importantes que a história registrou, né, nos evangelhos, né. Então, é uma das coisas mais gostosas que tem, eu adoro fazer isso, assim, né, quando a gente tem a oportunidade de estudar os evangelhos nessa visão espírita, né, sobre os fenômenos que aconteciam, eu acho muito legal. Mas, diz ele aqui, entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação, né? Então, o que ele está dizendo aqui? O que o Aulus está dizendo? Que, no momento, pessoal, é mais difícil para as pessoas entenderem, né, essas pessoas de ciência, analisarem as questões fenomenológicas, mediúnicas, né, a partir simplesmente do Evangelho. É difícil hoje a gente imaginar os cientistas estudando o fenômeno mediúnico simplesmente a partir do Evangelho.
né? Então, faz parte do contexto científico, pelo menos por enquanto, né? Essa coisa mais racional, ainda não é tão intuitiva como será no futuro, né? Será muito mais intuitivo, a pesquisa científica será mais intuitiva. Mas por enquanto são um método muito racional, muito analítico, muito experimental, pragmático, né? Então a tendência é trazer tudo para esse campo, né? E o evangelho é algo mais transcendente, né? Que a gente usa mais a fé, a gente ativa a razão também, mas a gente ativa muito a fé, né? É algo mais intuitivo que a sociedade ainda não está tão preparada em termos científicos, né, para abordar a mediunidade nesse viés, né? Aí continua ele aqui. Após ligeira pausa, o assistente prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, né? Está vendo? Ó, não importa, né, que a verdade receba vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. Né? Você vê que é importante isso aqui? Quer dizer, no final das contas, não importa se um chama de um jeito ou outro chama de outro. Se o tema é difícil, é complicado ou menos complicado. Quer dizer, isso não é o mais importante. O que importa é a essência do que é estudado e a sinceridade com que as pessoas estudam os fenômenos, né? Com que se aproximam do espiritismo, da mediunidade. Isso é o que importa mais, né? Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. Aí tá vendo, né? Você vê, os espíritos, eles não vão desfazer agora dos cientistas, né? Não precisam diminuir dos cientistas. Eles estão dizendo, ó, o laborioso esforço da ciência, tem muita gente trabalhando em termos da ciência, né, dando o seu melhor, né, dentro dos laboratórios, pensando, planejando a melhor forma de executar os seus experimentos, né? E isso é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. Das pessoas que acreditam, até sem compreender a coisa de fato, mas tem uma fé heróica, né? Tem uma atitude heróica perante a vida, baseado na sua fé, né? Que é importante também, né? Graças a Deus o Espiritismo ele une ciência e fé, né? Ele une ciência e religião dentro de uma harmonia muito interessante, né? Dentro de um contexto moral, que é o contexto do Cristo, né? É muito interessante que a ciência ainda vai descobrir de uma forma muito mais profunda, né? A inteligência com a balança e com a retorta também vive para servir ao Senhor. O que quer dizer isso, né? Quer dizer, a inteligência dos cientistas, né? Com a balança para medir as quantidades de substâncias que você vai utilizar, né? Hoje em dia é balança sensível, né? Bastante sensível, né? Antigamente era aquelas balanças mais simplesinha, né? E a retorta, né? Que é um recipiente de vidro torto, né? Com certo ângulo para fazer destilação, né? De certas substâncias utilizado pelos cientistas, né? Então a balança e a retorta, né? A inteligência com a balança e com a retorta também vive para servir ao Senhor, né? Tem muita gente servindo a Jesus nos ambientes de experimentos, nos ambientes da ciência, nos ambientes de pesquisa, né? Buscando novas vacinas, buscando novos remédios psicotrópicos, analgésicos, né? Buscando antibióticos que nos auxiliem, né? Remédios para as doenças raras que vão surgindo. São verdadeiros missionários, né? Alguns deles missionários vindos do plano maior, com certas soluções dentro de si,
que eles sabem que existem, porque vieram já com essa intuição, porque já viram isso no plano espiritual e vão trazer para a matéria o conhecimento, né? Então isso é importante também, né, pessoal? Ok. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Qualquer dúvida, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade também, pessoal. Eu vou aqui tentando ler o que vocês vão colocando, tá? Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na Era Nova. Então, olha que importante, né? Quer dizer que estudando os fenômenos mediúnicos, né, se aproximando dos fenômenos mediúnicos, pesquisando os fenômenos mediúnicos, não importa os nomes que vão dando, né? Devagarzinho, um traz o nome daqui, outro traz o nome dali, daqui vem um terceiro e muda os nomes e propõe mudanças e tal. Mas devagarzinho, pessoal, nós vamos chegar ao registro das vibrações psíquicas. Isso é o que importa. Nós chegaremos ao registro das vibrações psíquicas. E olha, não está longe esse tempo não, viu? Não está longe esse tempo não. Com a tecnologia que nós estamos vendo surgir, né? Com a tecnologia que se produz hoje através da ciência, pessoal, não vai demorar muito não para a gente estar captando os registros psíquicos, né, mediúnicos, né? Nós já temos objetos, há máquinas já captando o pensamento do ser humano, né? Objetos movidos pelo pensamento, máquinas ativadas pelo pensamento. Estava até vendo esses dias atrás uma reportagem a respeito disso, né? Então, nós já estamos caminhando para o registro, né? Como diz aqui, né? Das vibrações psíquicas. Ora, à medida que os equipamentos forem capazes de registrar as vibrações psíquicas, nós captaremos, os aparelhos captarão não apenas o psiquismo dos encarnados, mas captarão o psiquismo dos desencarnados. À medida que nós formos evoluindo cientificamente, nós acabaremos tendo condição de captar o psiquismo dos encarnados, né? Mas também captaremos o psiquismo dos desencarnados. Isso vai ser interessante, né? Porque qual que é a diferença entre nós e eles? A diferença é que nós estamos com o corpo físico e eles não. Ora, se os equipamentos forem capazes de registrar o nosso psiquismo, né, captarão os psiquismos que estão perto também, independente do corpo, né? Tá? Então é uma coisa que nós poderemos ver ainda, né, nas próximas décadas aí, quem sabe, né? E isso garantindo a dignidade da religião na Era Nova. Por que o Aulus diz isso, garantindo a dignidade da religião na Era Nova? Porque a religião ainda é tida, né? Ainda é tida como apenas artigo de fé, de enganação das massas, lorotas, fantasias, mentiras. Não é, pessoal? É difícil a gente falar isso aqui, mas infelizmente, principalmente para o meio científico, né, olha para as religiões com um certo desdém, né? Não todos os cientistas, mas, né, muitos cientistas ainda, né, a ciência como um todo ainda olha para as questões psíquicas, para a questão religiosa como algo de menor inteligência, vamos dizer assim, de menor capacidade de trazer verdades, vamos dizer assim, infelizmente, né? Por isso que o Aulus fala que esse tipo de registro, né, o registro das vibrações psíquicas, né, garantirão a dignidade da religião na Era Nova.
Por quê? Pelo menos em termos do espiritismo, né? Esse tipo de registro aqui e a captação dos seres que já se foram, né? Aliás, esses registros, pessoal, já os tem existido, né? A transcomunicação instrumental, né? Há muitos anos, né? Eu comecei a ouvir disso, ouvir desse assunto quando eu estava na faculdade ainda, no começo da faculdade, em 1990. E eu já estava ouvindo, já participava de palestras falando sobre transcomunicação instrumental, né? Já via lá o Vidcom captando imagens do plano espiritual, o Spiricom captando vozes, o padre François Brune na França fazendo estudos de transcomunicação, um padre francês fazendo estudos de transcomunicação. O livro Peter Bender, né? Os espíritos se comunicam por gravadores, muito interessante. Os estudos do Dr. Hernani Guimarães Andrade, a Sônia Rinaldi aqui no Brasil. São pesquisadores que têm, muitos outros, né, ao longo do planeta aí. Uma russa chamada Bárbara Ivanova, né? Acho que é isso. Também fazendo esses estudos. É muito legal, né? A Alessandra Mel colocou: me perdoe, mas eu, na minha ignorância, tenho dificuldade para acreditar que um aparelho possa ler a mente por inteiro, né? Isso é para o futuro, né, Alessandra? A questão é que vai chegar uma hora, Alessandra, que não vai ser uma questão de crença. Isso que é o importante, né? Não será mais uma questão de crença, será um fato. Será uma questão de observar a realidade, né? Hoje em dia, o computador não é uma questão de crença. Você liga o computador e capta, vocês estão captando a minha imagem aí através do computador. Algumas décadas atrás, se falasse isso, talvez alguém falasse assim, eu talvez não acredite que vai ser capaz de um objeto captar a minha imagem. E hoje é um fato, hoje nós estamos aqui, celular. Eu não acreditaria que a revolução... Quando falaram, a gente estava no computador, né? A gente estava no notebook, era a coisa mais avançada. Então, aí o pessoal fala assim, isso aqui ainda não é a revolução digital. A revolução digital vai vir por celular. E na época a gente tava com aquele celular que era uns tijolão grandão, né? Eu mesmo tive um celular que era grandão. Aí eu pensava, que revolução através de celular, o que? Isso não vai dar certo nunca. Eu caí do cavalo, né? Hoje nós estamos tudo aqui de celular e tal, né? Coisa que a gente não acreditava. Então, essas coisas, elas são assim mesmo, né? A nossa capacidade de conceber também vai mudando. Hoje eu costumo falar assim, parece que a realidade superou inclusive a nossa capacidade de conceber, né? Antigamente a gente sonhava e daqui a pouco acontecia. Hoje em dia parece que o que está acontecendo já está superando o nosso sonho, né? O nosso sonho está tendo que correr atrás daquilo que já existe, na verdade, né? Tem umas coisas muito interessantes acontecendo, né? A Tânia colocou, há 30 anos, quem imaginaria o que se faz com o celular? Pois é. Impressionante, né? Quase que substitui mesmo o computador, né? Em algumas coisas ainda não, mas em outras, né? Agora, essa questão de ler a mente, né? É lógico, os aparelhos terão que ser muito aperfeiçoados ainda, né? Mas o nosso pensamento são frequências, né? O nosso pensamento é frequência. Por isso que a gente sofre interferência de espíritos, a gente também influencia, tanto encarnados quanto desencarnados, sofremos influência também, tanto de encarnados e desencarnados, é porque pensamento é frequência, e nós acabamos pegando essas frequências, né? Então, isso tudo pode ser, isso é real, isso é alguma coisa, se é uma frequência, por exemplo, né, televisão, né? É uma coisa de doido se a gente for pensar, né? Mas você liga o aparelho ali e aquilo do invisível, né? Quando é transmissão via satélite, aquilo do invisível, aparece a imagem, o som, né? É um negócio espetacular se a gente for parar para pensar, né? Como é que pode, né?
E aquela onda, aquela frequência, ela atravessa o planeta, atravessa os nossos corpos, estão aqui agora passando sobre nós essas frequências de rádio, de televisão, cada uma numa banda diferente, cada uma numa frequência, uma faixa de frequência diferente. Quantas e quantas ondas nos perpassam o tempo todo? Quanta e quanta informação está o tempo todo passando por nós aqui? Dão volta no planeta essas frequências, né? E a gente nem percebe, né? Ou até percebe, mas não se dá conta que está percebendo, né? Então tem umas coisas bem interessantes, né? Que ocorrem. Então vamos lá, né? Então tudo isso vai colocar a religião num patamar de dignidade, né? Num patamar não mais de algo fora da razão, só no campo da fé, não, mas vai trazer para o campo da pesquisa, do estudo, né? Já pensou, né? Quando conseguirem captar. Hoje em dia aparece, sim, às vezes no celular, às vezes na filmadora, foto. Eu já vi várias coisas reais de captação, né? De espíritos, né? Então, mas vai chegar um dia que isso vai ser um estudo muito mais amplo, né? Muito mais comprovado. André lembrou-lhe, porém, que nas próprias correntes do espiritualismo vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Quer dizer, o Aulus estava falando, né? Dessa questão da ciência, das dificuldades ainda, né, da ciência com relação à religião e tal. Mas aí o André Luiz falou assim, olha, mas o próprio espiritualismo tem castigado um pouco a mediunidade, né? O próprio espiritualismo, os participantes do espiritualismo, né, tem atormentado a mediunidade pelas diversas interpretações que têm existido, né? Então, tem pessoas numa determinada corrente de pensamento, outras em outra corrente, às vezes se contradizendo. E é uma realidade, pessoal. Eu acho que uma das áreas mais importantes, se não a mais importante hoje na casa espírita, é a área mediúnica. E em termos de movimento espírita, eu acho que não tem uma área dentro da casa espírita tão relegada ao abandono quanto a área mediúnica. É a minha percepção, né? Eu acho que não tem uma área na doutrina espírita que está tão relegada ao abandono quanto a área mediúnica, né? E aqui eu não estou falando só de estudo, né? Porque aí é a área de estudo, né? Eu estou falando de área prática da mediunidade, né? Devido a determinadas interpretações, né? Que valorizam outras coisas tal, e acabam deixando a prática mediúnica meio de lado, né? De lado. Há os que acoimam os médiuns de insano, né? Chamam os médiuns de insanos e loucos e propõem a sua segregação em templos de iniciação, longe dos sofredores e dos ignorantes que deles precisam. Gente, olha esse parágrafo aqui. Olha a importância disso aqui. Então vamos lá, vamos repetir. Há os que chamam, né, os médiuns de insanos e loucos. Ó, você está perturbado, você está obsediado, você está desequilibrado, né? Você tem que estudar. Propõe a sua segregação em templos de iniciação. Então, você fica lá, vai estudar, porque o teu problema é falta de estudo, você tem que estudar e tal, porque você está muito desequilibrado, muito perturbado, longe dos sofredores e dos ignorantes que deles precisam. Deles quem? Dos médiuns. Longe dos sofredores e dos ignorantes que deles precisam. Dos médiuns. Aqueles que estão sendo chamados de perturbados, insanos, loucos. Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui que o Aulus está falando? Vocês estão percebendo?
né? Quer dizer, há uma certa estigmatização. A pessoa chegou lá no centro espírita lá, né? Sentindo um monte de coisas, né? Incorporando, não sei o quê. E aí, ó, meu filho, você tem que aprender a se controlar, tem que estudar, você vai estudar, estudar. E propõe que a pessoa fique lá 5 anos estudando, 6 anos estudando, né? Só que ele é um instrumento muito importante. Sim, está passando por um momento de desequilíbrio, está passando por uma necessidade de informação, sim. Precisa orientação, sim. Mas precisa compreender o que fazer com a mediunidade. Precisa compreender como lidar praticamente com a mediunidade. Vai precisar de orientação, vai, de informação, de estudo, vai, mas precisa concomitantemente de entender o que fazer praticamente. Aí que o pessoal se enrola todo. Aí que as casas espíritas se enrolam todas. Né? Que é apenas dar informação, que é apenas dar instrução, e a pessoa não consegue lidar, né, com a sua mediunidade. A pessoa está lá produzindo força mediúnica, está produzindo força, e não vai parar de produzir essa força mediúnica só porque começou a estudar. Tem pessoas que começam a estudar e ficam mais sensíveis ainda. Vocês entendem a dificuldade? Não vai parar de produzir força mediúnica só porque entrou no curso básico, ou entrou no livro dos espíritos, seja o que for, o estudo da mediunidade. Não vai. Então precisa um trabalho concomitante. Isso eu estou falando de prática, de experiência, prática na mediunidade, pessoal. E olha que interessante o que o Aulus fala. Olha como é interessante aqui. Ao mesmo tempo que a gente segrega em templos de iniciação, né? Quer dizer, vai estudar, vai fazer a iniciação, né? Passa por todo um processo de iniciação, a pessoa fica lá, né? Segregada, né? Tida como desequilibrada, obsediada, tá lá, longe dos sofredores e dos ignorantes, que deles precisam. Ué, eles não estavam obsediados, perturbados, desequilibrados? Por quê que os sofredores e os ignorantes precisam dos médiuns? Por quê, pessoal? Chico já esteve assim, Divaldo já esteve assim. Se não fosse a ajuda de pessoas que compreenderam que eles precisavam de informação, mas precisavam de auxílio mediúnico, eles não tinham se tornado Chico Xavier, eles não tinham se tornado Divaldo Franco. Vocês entendem a diferença da coisa? Se pegasse o Chico e só desse teoria para ele, o Chico lá necessitado, sentindo um monte de coisa, percebendo um monte de coisa, o Divaldo, que estava lá paralisado, sem entender o que estava acontecendo com ele, estava sentindo a irmã dele que se matou, que se suicidou. Se não tivesse esse auxílio mediúnico, né? Ele foi levado para uma reunião mediúnica, recebeu o auxílio, ele conta isso em detalhes, está no YouTube lá, né? Está nos livros também. Vocês entendem, pessoal? Então tem gente querendo resolver tudo de uma forma muito reducionista, muito simplista, né? E os médiuns, pessoal, podem chegar com dificuldades, com sofrimentos, mas eles chegam também com a mediunidade, que é um poderoso recurso de auxílio aos sofredores. Por isso que o Aulus fala que os sofredores e os ignorantes precisam dos médiuns. Eles não podem ficar lá distanciados da necessidade. Eles não podem ficar lá só segregados. A casa espírita precisa dos médiuns. O espiritismo precisa dos médiuns. Nós estamos perdendo muitos e muitos médiuns por falta de atenção, por falta de cuidado, por falta de orientação. Claro que tem os médiuns que vão se desviando por conta própria, né? Tem os médiuns que vão colocando um monte de ideias absurdas na cabeça e vão seguindo caminhos solo, vão seguindo caminhos obscuros, vaidosos, orgulhosos, e acabam se distanciando da casa espírita, né? Acabam não se mostrando bons trabalhadores. Isso tem também. São os desvios dos médiuns, das mediunidades aí, né? Acabam se deixando perturbar de uma maneira muito sutil,
começam a criar desavenças no contexto da casa espírita, começam a criar problemas para o grupo, né, para a casa espírita, e vão se distanciando. Quando perceber, a perturbação está tão grande que eles estão saindo da casa espírita. Né? Então isso existe, né? São os escolhos aí da mediunidade, entre eles a obsessão, que nós precisamos sempre cuidar, né? Mas também tem o cuidado de cada um, né, pessoal? A vigilância de cada um. Por exemplo, a gente está aqui terça, quinta estudando, sábado eu estou estudando a mediunidade, também na casa espírita, com os nossos trabalhadores lá. Né? Então, por falta de estudo não é, né? Quem está conosco, quem está próximo, está tendo informações. Às vezes não está ouvindo, às vezes não está, né, acompanhando o estudo e tal, e vai se deixando envolver, né? Mas, vocês entenderam isso aqui, né? Há os que chamam, né, os médiuns de insanos e loucos, e propõem a sua segregação em templos de iniciação, longe dos sofredores e dos ignorantes que deles precisam. Inclusive, os próprios médiuns ajudando aos espíritos sofredores que estão junto com eles, pois que estão sofrendo, né? Porque eles estão sentindo as influências em torno deles. À medida que eles se dispõem a ajudar essas pessoas, eles vão sendo ajudados. Eles vão se equilibrando, vão recuperando a saúde, né? Não tem muito mistério nisso, né? Não tem nada muito difícil nesse processo, né? Ok? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Carla, né? Dizendo que são muitos obstáculos, passei por tudo isso que você está falando. Muita gente passa, né? Muita gente passa. A Leida, por isso é que em nosso grupo temos 30 minutos para treinamento de médiuns novatos. Então, é isso aí, é o respeito e é o cuidado que você tem com esse pessoal que vai chegando, né, Leila? Isso é extremamente importante, né? A Alessandra Mel colocou, já sofri nesse sentido por precisar de ajuda e outras pessoas não entenderam, né? A Sol Souza colocou, mas nem todos os centros dão a oportunidade para os médiuns para praticar a mediunidade. É verdade, Sol. Estou estudando e, como você disse, Alexandre, ficamos bem mais sensíveis. É que assim, quando você começa a dar atenção maior à coisa que já existe dentro de você, né? A mediunidade que já existe e tal, mas você começa a aprofundar mais, você começa a estudar mais, você vai ficando mais sensível, por quê? Porque você vai prestando mais atenção em algumas coisas. E até os espíritos amigos também vão fazendo certos treinamentos com você, já vão exercitando a sua sensibilidade que já existe, né? O problema é que nesse processo o pessoal fica muito na teoria, muito na teoria, e às vezes esquece de trazer um pouco da prática para que a gente leve junto teoria e prática. Alexandre, você está falando que deve abandonar a teoria? Não. Leve junto teoria e prática, né? Para que a pessoa até entenda aquilo que está sendo colocado na teoria, só que numa abordagem prática também, né? E aí que realmente a gente vê as casas espíritas, né? Numa reflexão que nós estamos fazendo aqui, que tem deixado muito a desejar nesse sentido, né, pessoal? A gente tem que analisar as nossas necessidades enquanto espíritas para que a gente possa melhorar. E a gente vê que tem havido muita necessidade nesse sentido, tá? Às vezes a casa espírita tem lá o grupo mediúnico, que está lá há 40 anos, lá só aquele grupo mediúnico. Um único grupo mediúnico, com os mesmos médiuns e o doutrinador, há 40 anos, sem entrar nem sair ninguém. Mas e a enxurrada de médiuns que chega todas as semanas, todos os meses, todos os anos na casa espírita? Onde é que vão parar esses médiuns todos? Não é? A gente tem que questionar. O que é feito desses médiuns todos? Por que a casa não tem um grupo novo a cada ano? Pelo menos.
de tanta gente que vai chegando, que a gente pode ir treinando, pode ir exercitando, ensinando, orientando. Isso oxigena a casa espírita, isso oxigena o movimento espírita, mas não está sendo feito, né? Com algumas exceções, obviamente, né? O Richard Simonetti em Bauru fez um trabalho maravilhoso, ele já desencarnou, né, esses tempos atrás, fez um trabalho maravilhoso, estruturou um trabalho que respeitou a mediunidade, né? Conseguiu estruturar 90 grupos mediúnicos, né? Por quê? Porque é isso mesmo. A necessidade é essa mesmo, pessoal. A necessidade é essa mesmo. É tanto médium para todo lado, precisando trabalhar, tanto espírito necessitado precisando ser atendido, pessoal, que o muito que a gente fizer ainda é pouco. Muito que a gente fizer ainda é pouco diante da necessidade que existe por aí, tá? Então a gente não pode se dar o luxo de cruzar os braços, a gente vai ter mais informações que vão explicar. A gente não pode se dar o luxo de cruzar os braços e ficar esperando os espíritos superiores ajudarem a tudo e a todos e nós não fazemos a nossa parte, né? Então a gente precisava cuidar um pouco mais desse aspecto, né? Ok? A Marli Rodrigues colocou: na casa que frequentei por 15 anos, não tem treinamento para médium. Né? E talvez você tenha passado 15 anos sem ver um treinamento, né? O que não seria incomum, não, viu? Não seria incomum, não. Né? Então a gente precisa mudar isso aí, né? Esse panorama nós precisamos alterar. Os dirigentes que fiquem atentos, né? Os dirigentes que fiquem atentos, porque as mudanças vão acontecer. Aulos reconhecendo que todo santuário de iniciação religiosa, qualquer que seja, é sempre venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual, asseverou que os que dentro dele fogem à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio e por isso fixam-se em discussões brilhantes, mas estéreis, sem produzir nada. Né? Olha quanta coisa importante. Né? Então, o Aulus dizendo, ó, os santuários de iniciação, o Aulus também não, ele é bem político aqui, né? Os santuários de iniciação religiosa, qualquer que seja, é sempre venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Ó, né? Então, as casas espíritas, os vários templos, são sempre santuários veneráveis como pontos de distribuição da luz. O problema não é esse, né? O problema não é esse. Mas os que dentro dele fogem à lei da cooperação, se eu fujo dos necessitados, se eu fujo dos médiuns, porque eu não quero problema, fujo dos obsediados, né? Dos médiuns que estão desequilibrados, eu evito, né? De lidar de uma forma mais próxima com essa população, né? Então vamos lá. Os que dentro dele fogem à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio. E por isso fixam-se em discussões brilhantes, mais estéreis, né? E aí nós temos o quê? Né? Nós temos hoje um movimento espírita que, na sua grande maioria, não sabe atender bem aos médiuns. Verdade seja dita, né? Nós temos um movimento espírita que, em sua maioria, no nosso modo de ver, não sabe conduzir bem os médiuns. Justamente pelo que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Quer que os médiuns se tornem médiuns, ou nem quer que se tornem médiuns, né? Quer que a pessoa aprenda apenas a se controlar, né? Você tem que se controlar, meu irmão, e o conhecimento vai ajudar você a se controlar. Aí a pessoa vai estudar e fica incorporando na hora do estudo, né? Eu estou tentando me controlar, o que que eu faço? Aí a pessoa não sabe nem falar o que faz para se controlar, né? E até porque não tem muito a ver com o falar. Não é na base da ordem que você vai conseguir que o médium se controle. Até porque ele está produzindo força mediúnica
E enquanto a gente não ajudar ele a equilibrar o fluxo mediúnico, ele não vai conseguir se controlar. Ah, mas eu tenho uma pessoa que eu ajudei que se controlou. Sim, tem casos mais tranquilos. E hoje a casa espírita consegue encaminhar melhor os casos mais tranquilos. Os casos da pessoa que chega, às vezes não sente muita coisa, né? Não tem muito problema, não está com muita dificuldade. Às vezes tem uma dificuldade emocional, está lá sofrendo algumas influências, mas não tem aquela mediunidade tão ostensiva. Aí a casa espírita consegue encaminhar. Porque é uma pessoa que não dá trabalho, né? Vai para o curso básico, vai para a palestra, não dá muito problema. Aí fica fácil, né? Então esse é o que vai para os cursos, faz tudo certinho, o plano de carreira lá, né? E às vezes nem vai entrar na mediúnica, nem vai passar o resto da vida lá só distribuindo cesta ou aplicando passe, não vai, né? Até porque não sente essa necessidade, né? Mas e os casos, os muitos e muitos casos de pessoas bastante perturbadas, muito sensíveis, médiuns muito sensíveis, esses dão trabalho para as casas espíritas. Esses ficam rodando as casas espíritas tentando achar onde consegue ficar bem e não consegue. Esses dão trabalho, né? Até a hora que alguém entende que se não tiver uma abordagem teórico-prática para a pessoa começar a regularizar, gastar um pouco da força mediúnica que produz, a pessoa não consegue ficar bem. Nem nos estudos ela consegue participar. Aí a gente tem uma grande demanda reprimida, né, que não é bem atendida e que vai buscar outros ambientes, outras religiões, em tentativas de ficar bem, né? Vocês entendem? Faz sentido para vocês, pessoal? Ok. O pessoal quer que os médiuns vão para a casa espírita, melhore, sem que você ajude a pessoa. Só quer que a pessoa assista a palestra e tome passe. E participa dos estudos. Essa é a orientação que se dá nas casas espíritas. Ó, você assiste palestra, toma passe e você faz a prece em casa, faz o evangelho no lar, tal. Se ficar bem, ótimo. Se não ficar bem, paciência, né? Então, essa é a orientação que se dá, né? E que você tem que se controlar. Você está sentindo influência, você é dono do seu corpo, tal, você tem que se controlar. Isso é o que eu já vi muitos e muitos médiuns que com essas orientações não conseguem se controlar. Precisam, né? Você precisa atender, às vezes, espíritos através da pessoa, né? A pessoa está lá transbordando, já está incorporando em todo lugar. Você precisa atender aqueles que estão próximos dela, às vezes através dela mesmo. Aí ela começa a melhorar, aí você vai orientando ao mesmo tempo, né? Você vai explicando o que ela pode fazer, tá? Essa parte de orientação tem que ser uma parte bem individualizada, em que você vai acompanhando bem cuidadosamente o médium. Não dá para deixar assim, você vai assistindo palestra e tomando passe que você melhora. Não é assim que funciona, entendeu? Precisa de um cuidado todo particular de cada médium. Lógico que vai depender do médium também, né? Tem pessoas às vezes indisciplinadas, inconstantes, né? Às vezes não quer se esforçar também em determinadas disciplinas, estudos, tem também, né? Mas aí cada caso é um caso, né? A gente tem pessoas com muita boa vontade, com uma mediunidade maravilhosa, chegando na casa espírita necessitado. E às vezes precisa de pouca coisa, né? Mas a coisa certa para ajudar a pessoa a se equilibrar, né? Isso não é tão difícil assim. Certo, pessoal? Pois é, né? Nosso horário aqui passou tão rápido, né? Já 21 aqui, né? A gente mal começou já, né? E aí, só para finalizar, né? Quando a gente não faz esse trabalho, pessoal, a gente fica só na superfície da coisa. A gente fica só na superfície da coisa, só em torno das vaidades, do orgulho, das disputas, né? Das diretorias, das coisas. Fica só em função disso. Desviados daquilo que devíamos fazer de fato, né? A grande necessidade é
A grande necessidade é o sofrimento humano. E o sofrimento humano não vai ser resolvido só na base da palestra, da fala nossa. Por mais bonita que sejam as nossas palestras, não vai ser resolvido só desse jeito. Aqui a gente está falando para vocês, a gente está estudando para que vocês possam buscar as casas espíritas, os tratamentos, possam se aproximar. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui? Quem tem mediunidade aí, se aproxima da área mediúnica na sua casa espírita. Ah, mas o pessoal é fechado. Pois bate a porta, bate. Jesus falou, ó, bate, insiste, que aquele que está lá dentro, se ele não abrir de boa vontade, ele vai abrir pela sua persistência. Jesus falou isso, né? Aquele amigo inconveniente lá que vem de noite pedir coisa em casa, tá? Jesus falou assim, ó, se ele não abrir a porta pela boa vontade dele, pela consideração, ele vai abrir porque você está perturbando ele. Então, pessoal, o que vai fazer essas casas mudarem, o que vai fazer esses grupos mudarem é a insistência de vocês, né? É a necessidade de vocês. Olha, fulano, eu sou médium, eu estou precisando trabalhar com a minha mediunidade. Vocês estão me cozinhando aí nos cursos, aí faz 10 anos que eu estou fazendo curso, não aguento mais fazer curso de livro dos médiuns, de livro não sei o quê. Os cursos é para a vida inteira, né, pessoal? Os cursos é tanto que a gente está estudando aqui. Os cursos a gente deve fazer sempre, estudar sempre, ler sempre, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, né? Vai buscando se aproximar da prática mediúnica. Todos nós viemos com inimigos do passado, todos nós viemos com um ambiente em torno de nós complicado. E essa turma está precisando ser ajudada. Eu também, né? Eu vim com os meus inimigos do passado. E se não fosse a reunião mediúnica, né, eu estava frito. Né? Então me ajudou muito, me deu muita força. Foi o que me deu mais base para a minha vida toda até hoje. Né? Foi o contato que eu tive com a área mediúnica. E isso, como foi bom para mim, eu quero que seja bom para vocês também. Né? Então eu estimulo para que vocês busquem os estudos e as práticas da área mediúnica. Se a casa espírita não está facilitando, não está abrindo, não está favorecendo, busca outra. Busca outra casa espírita. Também respeitável, também estudiosa, mas que favorece que você, como médium, sentindo a sua necessidade, você possa trabalhar com ela. Porque se os dirigentes têm o direito de fazer o que eles quiserem no ambiente que eles coordenam, que eles, né, se eles não gostam da mediunidade ou não gostam de criar grupos mediúnicos, vai dar muito trabalho, não sei o quê, procura outra casa espírita que eles pensam diferente. Né? Então, isso é importante a gente pensar, porque senão a gente fica preso a um contexto que não está nos ajudando. E a gente pode ir para um outro contexto em que a gente pode ser mais ajudado, né? De uma forma mais ampla, vamos dizer assim, tá? Ok? Muito bem. Ok, né, pessoal? Então vamos finalizar para não ficar muito longo aqui, né? E aí vocês também poderem descansar. Acho que já tem elementos para a gente refletir, né? Vamos fazer a nossa prece então, agradecendo novamente a Jesus, agradecendo os bons espíritos, que sempre tem nos ajudado, sempre tem nos orientado, tem cercado a nossa vida com tudo que nós precisamos para estruturarmos uma existência saudável. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que temos. E que nós possamos, com a Tua ajuda, continuarmos caminhando, fazendo aquilo que nos cabe, para que, ao final dessa existência, nós tenhamos feito, de fato, aquilo que necessitávamos fazer. Obrigado por tudo e que a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. Hoje é terça-feira. Quinta-feira, se tudo der certo, a gente vai estar junto aqui de novo, tá? Para continuar esse estudo aí. Então, se programem, guardem um lugarzinho na agenda de vocês e quinta-feira a gente está de volta, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.